Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao canal, Alan Santos aqui, e hoje o assunto do vídeo é fundo imobiliário. Mas Alan, o que é fundo imobiliário? Para que eu quero saber de um fundo imobiliário? Então, não existe o senhor Barriga no Chaves? Ele não tem os imóveis dele alugados lá naquela vila? E aluga inclusive para o seu Madruga, que é um caloteiro? Então, o fundo imobiliário nada mais é que um seu Barriga, que tem vários imóveis e ele aluga para as pessoas, mas não são pessoas normais como eu e você. Ele aluga normalmente para um shopping, ele aluga para um galpão logístico numa rodovia, para o Mercado Livre colocar seus produtos lá e ficar mais fácil a logística dele. Ele aluga também para bancos, para fazer agências bancárias, como o Santander, Banco do Brasil fazem na rua, tudo bem? Para hospitais. Ele também aluga imóveis para prédios na Faria Lima, na Avenida Paulista, na Marginal, como é o prédio da Globo. Você sabia que o prédio da Globo também não é dela? Ela vendeu. E olha que interessante, ela vendeu para um fundo imobiliário chamado Vino 11, vou colocar o código dele aqui, e esse prédio, ela ainda continua lá. Ela vendeu para um fundo e falou, mas eu quero continuar aqui pagando aluguel para você. Ela recebeu o dinheiro pela venda, investiu nas coisas dela no Projac, no Rio de Janeiro, etc. Mas continua pagando aluguel para esse fundo. Que interessante, né? Tá, Alan, legal. Já entendi como funciona o fundo imobiliário. E daí? Como que eu ganho dinheiro com isso? É isso que é o mais legal. Esses fundos imobiliários, eles são cotados, ou seja, listados em bolsa. Você consegue investir neles e conforme a Globo paga o aluguel para esse fundo imobiliário, ele repassa para você e cai na sua conta da corretora. Então, é maravilhoso. Você não tem que lidar com o inquilino, seja a Globo, seja um seu Madruga caloteiro. Você não lidar com manutenção, você não tem que cuidar lá, estourou um cano, não sei o que. Não, o gestor do fundo imobiliário que se vira com isso. Você não tem que ficar cuidando de reforma, você não tem que lidar com contabilidade, você não tem que lidar com valorização ou desvalorização do imóvel, se construir uma rua, um prédio do seu lado, entendeu? Então assim, o fundo imobiliário, ele é maravilhoso. E qual a vantagem dele? Uma das que eu mais gosto. Vamos supor que você tem uma casa. Sua casa custa 100 mil reais, beleza? Queria achar a casa 100 mil reais em São Paulo. Mas tudo bem, vamos voltar, foco. Sua casa custa 100 mil reais. Aí você teve a oportunidade de comprar alguma coisa muito barata pela metade do preço, ou sei lá, teve uma emergência, você precisa, tipo, sei lá, colocar alguém teve um problema de saúde, você tem que ajudar. Você não consegue pegar a sua casa e vender ela rápido, não é assim. Uma casa você não vende rápido em 1, 2 dias. Até pode, mas é bem suspeito e você não vai vender pelo preço que ela vale. No fundo imobiliário você consegue vender ele todinho e em 2 dias o dinheiro está na sua conta. Viu que maravilha? Fundo imobiliário. E sem desvalorizar ele. Você consegue vender pelo preço que ele está lá no mercado, cotado em bolsa. Isso é maravilhoso, gente. Outro exemplo que eu amo também, relacionado a essa liquidez. Liquidez, só para vocês entenderem, é o quão rápido o dinheiro vem parar na minha mão quando eu vendo algo, beleza? Então assim, o mesmo exemplo da casa, custa 100 mil reais. Tive um problema, preciso ajudar alguém. Não preciso dos 100 mil da casa, eu preciso de 10. Você consegue vender só um pedacinho da casa? O quarto, a sala, a garagem? Não consegue. Agora, se eu tenho 100 mil reais investidos no fundo imobiliário, eu consigo vender só 10% dele. 10% de 100, 10 mil reais, e em 2 dias está na minha conta. Ajudo quem eu tenho que ajudar e, ao mesmo tempo, continuo recebendo os aluguéis desses fundos imobiliários. Aluguéis desses fundos imobiliários, na bolsa a gente chama de proventos ou dividendos, tudo bem? Então, assim, gente, a gente vai falar bastante de fundo imobiliário aqui nesse canal. É um dos meus investimentos favoritos no Brasil e no exterior também, que aí é outra novidade que a gente vai contar ainda aqui. Mas, gente, não duvide, fundo imobiliário é muito bom, te dá muito menos dor de cabeça, tá bom? Até mais, galera!